Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Nós vamos dar início na nossa quarta aula sobre o protestantismo e a cultura, sua influência na cultura brasileira. Então, nós vamos falar hoje sobre a chegada dos protestantes no Brasil. Na aula passada, nós falamos sobre a influência do protestantismo no mundo. Finalizamos a aula falando sobre a diferença que houve entre a Torre de Babel, onde Deus confundiu as línguas e ninguém se entendia, e cada um foi explorar a terra, cumprindo a determinação que o Senhor havia passado, para Noé, sua descendência, encher a terra, coisa que eles não queriam fazer. A pessoa de Nimrod fizeram a torre para ficar por ali mesmo e fazer o nome. E nós vemos o paralelo que tinha com o dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, quando, mais uma vez, Deus se utiliza das línguas, nas línguas compreendidas pelos visitantes que estavam em Jerusalém na época da Páscoa, e diferentemente do efeito que teve Babel, que ninguém se entendia, lá cada um pôde entender a mensagem do Evangelho na sua própria língua, e cada um levou o Evangelho para a sua terra. Então a gente vê ali a primeira obra missionária que o Espírito Santo ele operou através da manifestação da xenolalia. Nós falamos da diferença de xenolalia e glossolalia. Glossolalia são línguas estranhas ou línguas mortas que não se falam mais, ou línguas estranhas mesmo. E xenolalia são línguas que quando a pessoa fala, de repente ela nunca estudou aquela língua, mas ela fala um idioma conhecido, existente. Essa é a xenolalia. Então nós vamos falar hoje sobre a chegada dos protestantes no Brasil. Uma pergunta que pode ficar é quando chegou o primeiro evangélico no Brasil, o primeiro protestante? O evangélico não, o primeiro protestante, né? Então foi no ano de 1532. Foi um luterano que desembarcou no porto de São Vicente, na capitania de São Vicente, né? Um luterano que se chamava Eliodoro Eoboano, que era filho de um amigo do Lutero, que desembarcou aqui no Brasil. E o protestantismo calvinista, esse aqui foi o luterano. O calvinista chegou no Brasil já um pouco mais à frente, no ano de 1557, com huguenotes, que foram aqueles cristãos calvinistas enviados por Calvino aqui para a chamada França Antártica, que eles fundaram lá aqui na Baía de Guanabara. Então, por pouco, o Rio de Janeiro não se transformou numa colônia da França. Então, os franceses desembarcaram na pessoa do Villegagnon, que eram ele e outros, né, que eram calvinistas, e ali começaram, então, ficaram ali por mais de 10 anos. Depois, os portugueses, juntamente com os tupinambás, com os índios que tinham ali, que moravam na região, expulsaram eles dali da Baía de Guanabara e mataram alguns, tá? Alguns franceses. Então foi em 1557, 1532 chegou o primeiro luterano, que desembarcou em São Vicente, mas não deu prosseguimento, não fundou igreja, não se sabe se tenha fundado igreja. Agora os huguenotes que vieram em 1557, a mando de Calvino, na pessoa do Villegagnon, ali sim eles deram início a uma igreja, fizeram o primeiro culto, a primeira Santa Ceia, feita aqui no Brasil, pelos calvinistas, os chamados huguenotes, né? Também esse huguenotes é um nome dado aos reformados franceses e reformados holandeses e flamengos, né? Durante esse período colonial. Então, essa tentativa não deixou frutos persistentes, né? Então, nessa missão francesa, que foi enviada por Calvino, como nós falamos, estabeleceu em 1557.
Então, no mesmo ano, neste mesmo ano, 1557, os calvinistas eles realizaram então o primeiro culto protestante. Inclusive há quem diga que foi o primeiro culto protestante em toda a América, seja América do Norte como América Central e do Sul, né? A América do Norte tinha sido descoberto lá por Colombo, né? 1497, 98 por aí, 92. Logo depois lá descobriram a América Central na pessoa do Hernán Cortés, e aqui a área depois descendo o Panamá até onde hoje é o Equador, depois explorando aqui Peru, né? Nós temos ali o Francisco Pizarro, que quase que extermina com os Incas, né? O Hernán Cortés batalhou lá com os astecas, né? E o Francisco Pizarro batalhou com os Incas aqui no Peru. E então dá a entender que nós não temos informação de que tenha tido culto protestante nas Américas do Norte e Central, porque lá no Norte, na América do Norte e América Central, foi mais ou menos praticamente ali colonizado no princípio, né, pelos espanhóis. Os espanhóis eram católicos. Bom, mas então, pelo fato da predominância católica aqui no Brasil, quando os portugueses vinham nas suas colonizações, nós já dissemos, acho que umas 2 ou 3 aulas atrás, eles sempre traziam na guarnição, vinham ali 3, 4 padres, e depois jesuítas vieram a partir de 1549, chegaram aqui o José de Anchieta, né? E também o Manuel da Nóbrega. Tem até aquela história lá do padre Sardinha, bispo Sardinha, que foi comido pelos índios caetés. Bom, há quem diga também que quando os franceses, alguns foram executados depois que Portugal retomou ali a ilha de Velha-Gagnon, onde hoje é ali o aeroporto Santos Dumont, é aquele lugar ali, a escola naval. Então foi ali que eles se estabeleceram. Eles chamavam aquele lugar ali de França Antártica. É um lugar bem ao sul, né? Então, quando eles foram presos, alguns foram executados pela Igreja Católica. E há uma lenda aí, um mito, né, de que o padre José de Anchieta foi acusado de ter puxado a alavanca do enforcamento dos reverendos mortos lá, né? E depois, por volta, nós estamos falando aqui já indo mais para frente, né, a chegada de outros protestantes no Brasil, por volta de 1630, no domínio holandês, lá em Pernambuco, na pessoa de Maurício de Nassau, que veio numa... As pessoas confundem, né, que tenha sido o país Holanda que invadiu ali o Nordeste, Pernambuco principalmente, né? Primeiro Salvador, depois foram para Pernambuco. Não foi a Holanda, mas foi tipo uma multinacional, como se fosse uma empresa que era paga, que foi financiada pelos judeus que eram ricos lá de Amsterdã, que a Holanda era um país muito liberal com relação à questão religiosa. Então, aqueles judeus que estavam sendo perseguidos pela Santa Inquisição lá, que começou em 1492, se a memória não me trai, né? Começou não, ela foi dando prosseguimento, mas ficou mais forte nessa época aí. Então, como já havia sido descoberto o Brasil, né, então, a partir de 1492, que começou a perseguição sobre eles, lá já depois de quase 100 anos, né, lá em 1630, eles resolveram então financiar
tipo uma multinacional, e vieram várias caravelas para cá, várias naus holandesas, e vieram para invadir aqui. Primeiro tentaram Salvador, que era a capital do Brasil na época, né? Não conseguiram. Depois foram mais para o norte, ali em Pernambuco, e conseguiram invadir a capitania de Pernambuco, e lá ficaram por mais de 20 anos, em 1630, né? Então, como nós já dissemos aqui, que os holandeses eles eram protestantes, então também foi um grupo de protestantes que, quando invadiram, então acabaram vindo então as igrejas protestantes, várias representações delas lá. Então foi durante o domínio holandês em Pernambuco que a igreja reformada holandesa, essa igreja reformada holandesa era chamada de Nederlandse Havantkerk, né? Ou NHK, instalou-se no Brasil. Eles fundaram 22 igrejas protestantes no Nordeste lá do Brasil. Então, esse Nordeste entenda-se ali Pernambuco, Paraíba, ali onde eles ficaram, né? Sendo que a maior era do Recife. Inclusive, lá em Recife, além de igrejas evangélicas, nós dissemos que quem financiou a vinda deles para cá foram os financiadores, os comerciantes judeus, que eram muito ricos lá na Holanda, né? Inclusive, Portugal estava na mão deles lá. A Espanha começou uma perseguição violenta para cima dos judeus e pediu que os portugueses também fizessem essa perseguição bem brava para cima dos judeus, mas Portugal, como dependia financeiramente de investimentos dos judeus, ela meio que passava a mão na cabeça, né, para a questão financeira, porque Portugal estava falido na época, né, quase falido. Tanto é que esses movimentos de colonização, principalmente a Espanha também, ela precisava que se descobrissem novas terras, se descobrissem ouro e prata para poder pagar suas dívidas. E a gente vê que foi o que fizeram lá, quando mataram lá o Montezuma, os astecas lá, que quase dizimaram, né? O Francisco Pizarro, também, para vocês terem uma ideia, tinha mais ou menos 12 milhões de nativos na América Central ali. Sobraram somente 1 milhão. Eles mataram 11 milhões de maias, astecas e incas. É uma coisa terrível. Para quê? Para roubar a riqueza deles, o ouro, prata, que tinha muito. Só que para eles, o valor desse ouro que eles tinham era uma coisa meio que mística, né? Eles fabricavam os deuses deles, artefatos, eles davam o valor que eles davam a esses materiais não era um valor para troca, para dinheiro, um valor financeiro, mas era um valor religioso, místico, espiritual. Já o espanhol e o português não. Então, nós estávamos falando que foram fundadas 22 igrejas protestantes no Nordeste do Brasil quando vieram então os holandeses para cá. Um detalhe interessante é que a primeira sinagoga do Brasil também foi fundada lá em Pernambuco nessa época. Ela está lá até hoje. Primeira sinagoga. Então, foi através de Maurício de Nassau, né? Foi ali o governante dessa colônia da Holanda, que se estabeleceu ali por mais de 20 anos ali em Pernambuco. E nessas 22 igrejas que foram abertas lá, tem um professor chamado Alderi Souza Matos, né? Ele diz que é um professor de história. Ele diz que as igrejas foram servidas por mais de 50 pastores, ou chamados predicantes, né? Além de pregadores auxiliares, que eram chamados de proponentes, e também outros oficiais nessa época aqui. Também eles tinham umas pessoas que trabalhavam nas igrejas, lá, protestantes, que eram chamados de consoladores de enfermos, e também professores de escolas paroquiais. Então estava bem estabelecida a igreja lá. E a igreja cristã reformada, ela batizava índios, ela lutou pela libertação
de escravos e pretendia traduzir a Bíblia para o tupi. A gente vai ver que o José de Anchieta, ele converteu muitas músicas cristãs na língua dos índios, na língua tupi e guarani. E ele pegou, ele muito inteligente, ele viu que quase no litoral brasileiro todinho, era mais ou menos a mesma língua, mudava assim algumas coisas, frações poucas da mudança das palavras. Ele percebeu que era mais ou menos uma língua única, que era o Tupi-Guarani, e ele procurou e fez uma língua só, né? Fez tipo uma língua que era comum a todos, tupis, guaranis, né? E dali fizeram uma tradução das músicas cristãs, católicas, na língua dos índios. Já aqui os nossos amigos reformadores, né, já no ano 1620, já é 100 anos depois do Manuel da Nóbrega e Padre José de Anchieta, eles já têm uma ideia de traduzir a Bíblia para a língua tupi e ordenar pastor índios, olha só, isso em 1620, né? 1630, 1620, por aí. 1630, né? Então, olha só, vamos dizer assim, como é que eles já estavam olhando na frente, né? A visão estratégica missionária. Então, nesse período se encerrou com a Guerra da Restauração Portuguesa. Então, a partir de 1630, Portugal invade novamente ali a capitania de Pernambuco e eles são expulsos, aí não houve mais condições de manter Recife, né? Os holandeses tiveram que ir embora. É nessa época aí que 20 e poucas famílias de judeus que moravam lá foram expulsos e, como não tinham dinheiro para pagar passagem para voltar para Amsterdã, eles conseguiram voltar até a chamada Nova Escócia, que é onde hoje é a ilha de Manhattan, nos Estados Unidos, e eles ajudaram lá a fundar a cidade de Nova York. Então nós perdemos a cidade de Nova York, que era para ser ali, pelo ritmo que estava andando ali a colonização de Pernambuco, olha, era para ser uma cidade tremenda, né? Porque o Maurício Nassau fez uma transformação naquela cidade. Ele, quando veio para cá, ele trouxe muitos cientistas, ele trouxe pintores. Ninguém tinha pintado ainda. Não existia iconografia do Brasil, não existia, ninguém sabia o que tinha aqui. As pessoas conheciam as coisas de ouvir falar. Nunca ninguém tinha, porque não tinha máquina fotográfica na época. Então nunca ninguém tinha pintado os índios, ninguém tinha pintado como é que eles se vestiam, como é que eram o tipo indígena, os animais que tinham no Brasil. Eles conheciam, às vezes, que eles levavam animais. Então, quando o Maurício Nassau veio junto com a igreja reformada, veio para cá, então essa mentalidade de cultural, então veio na bagagem junto com esses navios, ele trouxe vários pintores, cientistas, e essas pessoas estavam todas concentradas ali, na capitania lá de Pernambuco. Então foi a partir dali que as pessoas começaram a poder ver desenhos de como é que eram os índios, né? Os tupinambás, os caetés, os tupiniquins. Eles começaram a pintar os índios, né? Não tinha foto, então eles desenhavam como é que eram os índios, seus costumes, a comida que comiam. Tá? Então, como foram expulsos, Portugal readquiriu e regrediu novamente. Né? Então esse período se encerrou com a guerra chamada Guerra da Restauração Portuguesa. Aí não houve mais condições, então, da Holanda manter Recife, e aí o Nordeste foi devolvido para Portugal. Só mais uma curiosidade interessante, nós falamos que quando a Holanda veio, vieram muitos judeus para cá para morar em Pernambuco, porque eles estavam sendo perseguidos lá na Europa, mas vieram muitos, mas muitos judeus mesmo. Quando Portugal invadiu Pernambuco, muitos voltaram, fugiram, mas outros, uma grande quantidade de holandeses, porque não tinha só holandeses aqui na tripulação dos navios
holandeses, né? Tinha holandês, tinha português, tinha inglês, tinha espanhol, tinha italiano, tinha chinês, tinha gente de quanto é lugar. Tinha africano, né? Tinha muitos judeus também. E o que aconteceu? Quando Portugal, nessa guerra da restauração portuguesa, eles invadem novamente Recife, muitos fugiram. Outros fugiram para dentro do sertão do Nordeste e principalmente para onde hoje é a Paraíba. Então tem muitos judeus que fugiram para a Paraíba e para o sertão lá da própria Paraíba, do sertão de Pernambuco. É muito comum quando você viaja lá para Pernambuco, Recife principalmente, você vê muitas pessoas que são bem morenas e de cabelo louro, de olhos verdes, que são descendentes ainda desses, por incrível que pareça, são informações genéticas ainda que estão passando de pai para filho, de holandeses que ficaram lá e se esconderam lá pelo sertão. Inclusive, lá na Paraíba, é o lugar do Brasil, é o estado do Brasil onde tem mais descendentes de judeus, mais descendentes de marranos, chamados, né? Judeus forçados, aqueles judeus que eram forçados a ser cristãos, que vieram para cá para ter essa liberdade e acabaram se proliferando, principalmente na Paraíba. Então, o Brasil é praticamente um segundo Israel, se você for ver. Então, terminava assim a missão cristã reformada, né? Impossível sem a proteção de um país protestante. Então, como eles foram invadidos, né? Essa missão reformada lá no Nordeste terminou, porque não tinha como dar prosseguimento sem uma proteção, né, de um país protestante. Como Portugal era católico, né? Então a gente já sabe o que aconteceu. Então, o protestantismo ao lado do catolicismo, é um dos grandes ramos do cristianismo. Então, o nome protestante provém de protesto, nós já falamos na aula passada, dos cristãos do século XVI contra as práticas da Igreja Católica, né? E em alguns países, principalmente no Brasil, protestante foi substituído por evangélico, tirando a conotação polêmica da palavra e dando uma característica mais positiva e universal. Então, o evangélico é um protestante, né? Ele está dando prosseguimento àquele protesto que foi feito lá na época do Carlos VI, né? Quando as igrejas reformadas começaram a se estabelecer lá no período desse Carlos VI, e ele fez lá um edito que era proibido fazer cultos, que ele era católico, né? Fazer cultos de outra, no caso, protestantes, né? Era proibido manifestação religiosa que não fosse católica. Então foi feito um protesto contra a ordem dele, foi daí que surgiu o termo protestante. Então o protestantismo é popularmente considerado como tendo começado na Alemanha em 1517, quando Martinho Lutero publicou, isso aqui é só para uma recordação, né? Quando ele publicou aquelas 95 teses dele lá. Então, como nós dissemos na aula passada, o termo protestante ele deriva daquela carta de protesto, né, dos príncipes luteranos alemães em 1529 contra o edito da Dieta de Speyer, que condenava os ensinamentos de Martinho Lutero como herético. História e o crescimento do protestantismo. Então nós já vimos que o movimento protestante ele surgiu na tentativa de reformar a Igreja Católica, que foi iniciada pelo monge Martinho Lutero. O Martinho Lutero nunca quis deixar de ser padre, né? Ele continuou sendo padre. Na mente dele ele era um padre, só que um padre com uma outra visão agora, né? Ele entendeu aquela mesma devoção que ele tinha quando ele era monge, ele continuava com essa mesma devoção, tá? O mesmo sentimento que ele tinha. E ele ficou com muito ranço católico, apesar de tudo, né? Então, para os protestantes, a salvação é conseguida por meio da graça e bondade de Deus. E para isso, cada pessoa pode se relacionar diretamente com o seu Criador. Já o católico, eles dizem que a salvação é pelas obras, né? Diz que o único método para se obter a salvação é a partir dos sacramentos e também rituais de purificação da alma realizados por intermediação de pessoas santificadas. Então, não basta o sacrifício de Jesus, você tem que seguir sacramentos, né?
você tem que seguir aqueles rituais de purificação da alma, e você precisa da intermediação de um sacerdote, você precisa se confessar, você tem que frequentar as missas, né? Cada missa é como se fosse um sacrifício. Então, o protestante defende a crença de que a única autoridade a ser seguida é a palavra de Deus, presente na Bíblia Sagrada, né? Já a Igreja Católica diz que a Igreja está acima da palavra. Para nós que somos evangélicos, protestantes, eu estou aqui, a palavra está acima daquilo que eu acho. Aqui está a Assembleia de Deus, a palavra de Deus está acima, ela é superior. A minha igreja tem um estatuto. O meu estatuto não pode ser acima da igreja, o estatuto tem que estar subordinado à palavra. Já a Igreja Católica não. Ela diz que a tradição dos papas, dos padres da igreja está acima da Bíblia. O que vale é a interpretação do que os pais da igreja fizeram. Tá? Mas não é assim. A palavra tem que estar acima de tudo, né? Então, os protestantes defendem a crença de que a única autoridade a ser seguida é a palavra de Deus presente na Bíblia Sagrada. De acordo com esse ponto de vista, pela ação do Espírito Santo, os cristãos, ao lerem a Bíblia, teriam uma maior harmonia com Deus. Por esse motivo, então, a partir da Reforma Protestante, a Bíblia foi traduzida para diversas línguas e distribuída sem restrição para as pessoas. Então, a Igreja Católica, ela determinava que só o clero poderia ter a Bíblia e poderia fazer a interpretação da palavra de Deus. Então, quando você agora torna a Bíblia acessível a todos a partir lá de a partir do século XV, quando o Gutenberg ele inventa o prelo, que é a imprensa, né? Então a palavra de Deus começou a ser impressa e partes da palavra de Deus, muitos panfletos. Martinho Lutero usava muito panfletos no começo da Reforma para deixar as pessoas, inclusive as 95 teses dele, não foi só aquela que ele botou no castelo de Wittenberg, na porta, ele saiu distribuindo em tudo quanto é lugar na Alemanha. Então as pessoas começaram a ler e enxergar, né? Por isso que ele usou já de estratégia, né? De marketing, propaganda e marketing. E isso pegou a igreja de calça curta, como diz outro, né? Pegou desprevenida. Então, o protestantismo ele pode ser subdividido em ramos como luteranismo, calvinismo, anglicanismo, né? Nós vamos ver aí, já até falamos alguma coisa a respeito. O luteranismo é que vem de Lutero. O calvinismo, aquelas que vêm, são as igrejas reformadas que vêm a partir dos ensinamentos de Calvino. E o anglicanismo é aquela cisma que teve da Igreja Católica no século XVI, quando o Henrique VIII quis casar lá com aquela Catarina, né? Ele era casado com uma tal de Catarina e se engraçou com uma tal de Ana Bolena, queria desmanchar o casamento dele, mas o padre católico não deixou, e por causa disso, assim, já que você não quer permitir, então vou te expulsar daqui, vou colocar um evangélico, colocou lá um reformado, no lugar do representante da igreja de Roma, e a partir dali se tornou a igreja anglicana, porque Angli vem de inglesa, né? Se tornou a igreja, era uma igreja evangélica, né? Uma igreja reformada, né? Só que mais na frente ela começou a ir por um caminho também de desvio doutrinário. Dentro da igreja anglicana surgiram um grupo de irmãos que queriam viver uma vida mais casta, mais piedosa, mais de santificação, e eles passaram a ser chamados de puritanos. Eles saem de lá e formam outras igrejas, né? A congregacional, a igreja presbiteriana e outras, saem da igreja anglicana. Então, no Brasil, nós estamos falando da influência dessa igreja no Brasil, dessas igrejas no Brasil. Essa vertente cristã foi trazida pelos holandeses entre os anos 1624 e 1625. Essas igrejas evangélicas, quando vieram para cá, com Maurício de Nassau. E ela foi propagada principalmente entre os índios. Então, existem algumas pesquisas recentes que mostram o crescimento desse ramo do cristianismo entre os brasileiros. Em 1970, o censo do IBGE registrava cerca de 4,8 milhões de evangélicos. Isso aqui é um censo antigo, né? Estamos em 1970. Em 1980, esse número passou para 7,9 milhões. O número registrado de seguidores em 1991
era de 13 milhões. Veja, em 1970 tinha 4 milhões de evangélicos no Brasil. Em 1980, 7,9. Em 1991, 13 milhões. Em 2000 foi de 26 milhões. E segundo o IBGE, se esse crescimento se mantiver estável ao longo dos anos, no ano de 2020, que é nosso ano agora, metade da população brasileira será evangélica. E realmente é. Né? Existe uma estatística aí que nós já somos 45, quase 50% dos brasileiros são evangélicos. Isso são de todas as denominações. Né? O problema é que se coloca entre evangélicos aí, eles consideram evangélicos o Testemunho de Jeová, né? Mormon, que são seitas, o Adventista, né? Mas enfim, não estamos aqui para julgar ninguém. Né? Sabe-se que existe atualmente cerca de 593 milhões de protestantes no mundo. Essa aqui é uma estatística mais antiga, já deve ser mais. Né? O país mais protestante do mundo é os Estados Unidos da América, com quase 163 milhões de seguidores. Os Estados Unidos têm quase 300 ou mais de 300 milhões de habitantes. Então, mais de 50% lá são evangélicos. Bom, nós vamos falar agora da chegada dessas igrejas aqui no Brasil. Mas antes de falar sobre a chegada das igrejas aqui no Brasil, eu queria falar para vocês uma coisa bem interessante, porque nós vamos falar sobre nós que somos da Assembleia de Deus, a nossa confissão é uma confissão arminiana. E nós temos a confissão, a mais diferente seria a calvinista, né? E eu queria só fazer um paralelo rápido para vocês aqui, sobre o que vem a ser arminiano e o que vem a ser calvinismo, né? Nós vamos falar essas duas doutrinas, que são as básicas. Nós vamos entender, para compreender essas diferenças, né, entre o conceito calvinista e o arminiano. O que significa isso? Os princípios teológicos sob a visão bíblica e também aprofundando um pouquinho neste artigo. Então, calvinismo. O que é o calvinismo? O calvinismo é uma crença que foi disseminada e ensinada por João Calvino, que foi um reformador francês do século XVI, e é um movimento religioso protestante e também uma ideologia sociocultural com raiz na reforma iniciada por João Calvino lá em Genebra, no século XVI. O calvinista acredita que Deus escolheu um grupo de pessoas e que as restantes vão para o inferno. Então, o resumo do resumo é esse aí. Então, eles acreditam no seguinte, que Deus já sabe quem vai ser salvo, porque Deus escolheu desde a eternidade quem vai ser salvo. Então, esse grupo vai ser salvo e acabou. É da onde vem aquele termo, uma vez salvo, salvo para sempre. Então, Deus escolheu um grupo para ser salvo e tem um outro grupo que não foi escolhido e esse aí já está perdido. Entenderam? Então, essa é a ideia principal. E o arminianismo? O arminianismo é uma doutrina escrita por um teólogo holandês chamado Jacob Herman, ou Armínio, né? Ele viveu em 1560 a 1609 e ele era melhor conhecido pela forma latinizada do seu nome Arminius. Existem alguns pontos aqui de diferença para vocês entenderem a doutrina arminiana e a doutrina calvinista. Com relação à vontade livre, vamos dizer a vontade que cada um tem. O Armínio dizia o seguinte: a vontade do homem é livre para escolher ou a palavra de Deus ou a palavra de Satanás. A salvação, portanto, depende da obra da sua fé. Então, o Armínio disse assim, o homem escolhe. É o homem que escolhe, ele tem esse direito, essa vontade livre de escolher. Já os calvinistas, eles dizem o seguinte, que o homem vive numa chamada depravação total. E pelo fato de viver na depravação total, o homem não regenerado, ele é absolutamente escravo de Satanás. Por isso, ele é totalmente incapaz de exercer a sua própria vontade. Então, como o homem está num processo de depravação total,
o homem ele se tornou escravo de Satanás, ele não tem como escolher o que ele quer, ele não pode escolher o bem para a vida dele, ele não pode escolher o bem para se salvar. Ele depende então da obra de Deus. Antes deve vivificar o homem, antes que este possa crer em Cristo. Então ele diz o seguinte, o homem não tem condição de escolher, foi Deus que escolheu ele, por isso que ele é um escolhido, por isso que ele é um predestinado. Porque desde a eternidade ele já havia sido predestinado. Ele foi dado a ele um destino pré-pensado. Ele já foi pré-escolhido. Então, o armênio diz o seguinte, não, o homem tem livre-arbítrio para escolher. O calvinismo diz, não, ele já foi escolhido. Com relação à eleição, né, o armênio diz o seguinte, o arminianismo diz que a eleição é condicional, ou seja, acredita que Deus elegeu aqueles a quem pré-conheceu, sabendo que aceitariam a salvação, de modo que o pré-conhecimento de Deus estava baseado nas condições estabelecidas pelo homem. Então o homem ele se torna um predestinado a partir do momento que ele aceita a Cristo, porque quem está predestinado não é uma pessoa. Armínio entende isso, que o predestinado não é uma pessoa, o Armando Taranto já foi escolhido. Não. Predestinado é aquele que escolheu estar com Cristo. Esse já é um predestinado. Então, Deus não predestinou pessoas, Deus predestinou um plano. O Calvino, com relação à eleição, o Armínio diz que ela é condicional. O camarada, a condição o homem tem que aceitar, por fé, né? Já o Calvino diz que não, ela é incondicional. Calvino sustenta que o pré-conhecimento de Deus está baseado no propósito ou no plano de Deus, de modo que a eleição não está baseada em alguma condição imaginária inventada pelo homem. Outra, com relação à expiação de Jesus. O Armínio diz o seguinte, quando Jesus morreu, ele morreu por todos. A salvação, o sacrifício de Jesus foi por toda a humanidade. Diz que Cristo morreu para salvar não um em particular, porém somente aqueles que exerceram a sua vontade livre de aceitar o sofrimento da vida eterna. Daí, a morte de Cristo foi um fracasso parcial, uma vez que os que têm volição negativa, isto é, os que não querem aceitar, irão para o inferno. Então o Armínio diz o seguinte, Jesus morreu. Aquele que aceita, ele vai ser salvo. E tem um lado negativo, aquele que não aceita, está perdido. Mas não é que o sacrifício não seja eficaz, é porque a pessoa não quis, porque ela tem o livre-arbítrio para escolher. O Calvino diz o seguinte, diz o contrário, ele diz que a expiação ela é limitada, ou seja, ele diz que Cristo morreu para salvar pessoas determinadas, só aqueles que foram predestinados. Com relação à graça, a graça pode ser impedida? Será que pode? O Armínio diz o seguinte, ele afirma que ainda que o Espírito Santo procure levar todos os homens a Cristo, uma vez que Deus ama toda a humanidade e deseja salvar a todos os homens, ainda assim, como a vontade de Deus está amarrada à vontade do homem, o Espírito de Deus pode ser resistido pelo homem, se o homem assim quiser. Desde que só o homem pode determinar se quer ou não ser salvo, é evidente que Deus pelo menos permite ao homem obstruir sua vontade. E assim, Deus se mostra impotente em face de vontade do homem, de modo que a criatura, por ser como Deus, exatamente como Satanás prometeu a Eva no jardim do Éden. Então, como o homem tem essa vontade de querer ou não, então ele pode sim impedir essa graça a graça pode ser impedida na vida dele. Tá? Mas vai depender do homem querer ou não. Deus não pode obrigar o homem a ser salvo. Já o calvinismo diz que não. Ele diz que a graça é irresistível, né? Ele entende que a graça de Deus não pode ser obstruída, visto que sua graça é irresistível. Então, o homem está salvo. A pergunta que fica, mas se a pessoa não quiser ser salva? E como uma pessoa vai saber se ela é uma escolhida? Será que uma pessoa que não é escolhida ela pode estar fora da igreja? Então são perguntas que a gente pode fazer para os calvinistas, né? Será que todos aqueles que são predestinados estão dentro da igreja? Como é que fica essa coisa aí? Será que uma pessoa que nunca frequentou a igreja, mas sem ela saber que ela foi predestinada para ser salva, no final dos tempos, ela vai ser salva mesmo sem querer? Mesmo vivendo uma vida de pecado? Então veja que
esse argumento deles aí precisa de respostas, né? Então o argumento arminiano ele tem muito mais sustentação bíblica. Nós temos que entender o seguinte, com relação a esse livre-arbítrio e a ação dessa graça. É o seguinte, o homem está corrompido, é o que Arminio ensina, está na depravação total. O homem não tem como se salvar. Quando a salvação ela vem de Deus, é Deus que oferece essa salvação. E o que cabe ao homem é aceitar ou não. Tá bom? Mas os calvinismo prega que não. O arminianismo diz que o que nós seguimos, né, a nossa confissão, nós entendemos que o homem pode perder a salvação, né, ele pode cair da graça, sim. Então, nós concluímos que, muito logicamente, que o homem, sendo salvo por um ato da sua própria vontade, livremente exercida, aceitando a Cristo por sua própria eleição, pode também perder-se depois de ter sido salvo, se resolver mudar a atitude para com Cristo, rejeitando-os. Alguns arminianos acrescentariam que o homem pode perder, subsequentemente, sua salvação, cometendo algum pecado, uma vez que a teologia arminiana é uma teologia de obras, pelo menos no sentido e na extensão que o homem precisa exercer sua própria vontade para ser salvo. Não é, a gente não pode fazer, a nossa salvação não é por obras, a nossa salvação é por fé. Né? Nós acreditamos que, o que a Bíblia diz lá em Apocalipse? Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então tem que ser fiel até a morte, tem que perseverar. Então, não existe essa coisa de uma vez salvo, salvo para sempre. É claro que uma vez que nós estamos salvos, nós não vamos ficar preocupados em nos perdermos. Nós temos que ser fiéis ao Senhor, temos que permanecer firmes na presença do Senhor. Né? E uma vez que nós estamos salvos, estamos firmes na presença do Senhor, nós já estamos salvos sim. Então, por isso que nesse sentido, a gente não pode pensar que nós vamos perder a nossa salvação. Tá? Existe até um trocadilho que diz o seguinte, um silogismo, né, filosófico, que diz assim, eu não preciso permanecer para ser salvo, eu permaneço porque eu sou salvo. Tá? Então, uma vez que você já é salvo, você tem convicção disso, seja você calvinista, seja arminiano, então nós já somos salvos. E no final das contas, essa questão de se eu estou na igreja porque eu fui escolhido, no caso do calvinista, e está o arminiano dizendo, eu estou na igreja porque eu aceitei a Jesus com o meu livre-arbítrio, com a minha vontade. No final das contas, qual a diferença que vai fazer se você se acha que foi escolhido e o outro também, né, aceitou a Jesus porque entendeu que precisava ser salvo? O importante é que estão salvos. Né? E agora tem os 5 pontos do arminianismo, para a gente sair dessa área aqui, só para a gente entender, porque nós vamos falar sobre eles daqui a pouquinho, a influência deles na nossa igreja, nas nossas igrejas, né? A influência do calvinismo, do luteranismo, do arminianismo. Né? Então temos alguns pontos aqui do arminianismo. São 5. Né? O primeiro ponto do arminianismo, que bate de frente com o calvinismo, é a capacidade humana do livre-arbítrio. Todos os homens, embora sejam pecadores, ainda são livres para aceitar ou recusar a salvação que Deus oferece. O Armínio dizia isso. Segundo ponto que o Armínio defendia, Deus elegeu os homens que ele previu que teriam fé em Cristo. Então eu sou um predestinado, não porque Deus me escolheu, mas porque Deus escolheu aqueles que serviriam a Cristo. Então eu sou um daqueles que serviriam a Cristo, então eu sou um predestinado. Então a predestinação ela é assim que ela funciona. Não é porque Deus escolheu um que tinha um olhinho azul, outro que era mais moreninho, outro que era mais branquinho, não. É porque Deus estabeleceu que aqueles que aceitassem a Cristo, o seu Filho, a morte e a ressurreição do seu Filho, o sacrifício de Jesus, esses seriam salvos, seriam predestinados. E esses entrariam no plano da salvação. Imagine 2 ônibus parados numa estação, num terminal. 2 trens. Aí você vai lá na frente do trem, está escrito assim, aqui no Rio de Janeiro, né? Deodoro, que é a estação de Deodoro. E o outro está escrito lá, Campo Grande. Então é o destino deles. Um vai para Deodoro e o outro vai para Campo Grande. Se eu entrar no trem que vai para Deodoro, eu vou para Deodoro. Se eu entrar no trem que vai para Campo Grande, vai para Campo Grande. Assim é a salvação. Né? Você tem o direito de escolher. Você escolhe o caminho da vida, como diz lá em
Deuteronômio capítulo 30. Eis que coloco diante de vós hoje o caminho do bem e do mal, da vida e da morte. Escolha, pois, o caminho da vida para que vivas. O Senhor ainda dá a cola da prova. Então, quem entrar no trem da vida, esse já está predestinado. Porque os trens estão... Não é, eu não vou entrar no trem porque eu estou predestinado aí para Deodoro ou para Campo Grande. É o trem que está predestinado. Se eu entrar neste plano da salvação, eu vou ser salvo. Então tem um trem da salvação e o da perdição. Se você escolher entrar no trem da salvação, você vai ser salvo, porque este trem da salvação está predestinado aí para o paraíso, né? Para estar com o Senhor. Já o outro vai para outro lugar que não é o céu, é o não céu. Aí você decide para onde quer. Aí, o terceiro ponto de Armínio diz o seguinte: expiação ilimitada. Cristo morreu por todos os homens e não somente pelos eleitos. Porque se eu acreditar que Jesus morreu só para os eleitos, para que eu vou pregar o evangelho? Se Deus já sabe quem vai ser salvo, já tem uns predestinados que já estão marcadinhos ali, porque vão ser salvos, para que eu vou pregar o evangelho? E por que Jesus então mandou ir de pregar o evangelho a toda criatura? Aquele que for batizado será salvo, que não crer será condenado. Então não tem cabimento. Né? 4. Graça resistível. O homem pode sim resistir à graça de Deus para não serem salvos. Como a gente mais vê é isso. Tem pessoas que estão no leito da morte. Já cansei de ver em hospital, quando a gente vai evangelizar, pessoas que estão no leito da morte, lá no final da vida, no último suspiro, não aceitam a Jesus. Não entregam, não se arrependem dos seus pecados. É triste isso. E o quinto ponto, Armínio defende que o homem pode sim cair da graça. Homens salvos podem perder a salvação caso não perseverem na fé até o fim. E tem os 5 pontos do calvinismo, né? Que são a depravação total. Eles dizem que todos os homens nascem totalmente depravados, incapazes de se salvar ou de escolher o bem em questões espirituais. A gente sabe que pode sim. O segundo ponto, a eleição incondicional. Deus escolheu dentre todos os seres humanos decaídos um grande número de pecadores por graça pura, sem levar em conta qualquer mérito, obra ou fé prevista neles. Então eles dizem que Deus já escolheu, está escolhido. E a gente sabe também que não é assim. Deus escolheu um plano, não foram pessoas. 3. Eles pregam a expiação limitada. Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço dos resgates somente para os eleitos. Tá? Agora, quem são esses eleitos? Não, Jesus morreu por todos. Também pregam sobre a graça irresistível. Diz que a graça de Deus é irresistível para os eleitos. Se um eleito ouvir a voz de Deus chamando o evangelho, ele não tem como resistir, porque ele é um eleito, então essa palavra já vai fazer efeito nele, como ele é um eleito, ele é um predestinado, então ele vai ser salvo. Mas não é o que a gente vê. Né? E é o quinto, perseverança dos santos. Diz lá que todos os eleitos vão perseverar na fé até o fim e chegar ao céu. Então a pessoa não vai se perder mais. Uma vez que ela já está na igreja, ela não se perde mais. Uma certa vez eu falei com um irmão presbiteriano, um calvinista, né? E sobre essa questão da salvação, se a pessoa pode perder a salvação, né? Ele disse que ninguém pode perder uma coisa que nunca teve. Né? Então é complicado a gente saber se teve ou não teve que estar, se a pessoa é predestinada, se não é, se é um eleito ou não. Mas eu coloquei esse confronto porque são as igrejas principais que vão chegar aqui no Brasil, né? E nós vamos ver muitas influências dessas igrejas aqui na chegada no Brasil. Então, durante o período da colonização, houveram muitas ordens e congregações religiosas que assumiram serviço nas paróquias e dioceses católicas, né? Aplicando a educação nos colégios, a evangelização dos indígenas e também elas se inserem, elas se imersam, em definitivo, na vida do país. Lá nos Estados Unidos surgiram importantes movimentos religiosos que destes originaram muitas igrejas, que até hoje seguem influentes tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Destes movimentos e igrejas por lá fundadas, praticamente todas invadiram de forma rápida o Brasil. Então nós vamos ver aqui que essas igrejas protestantes que vieram para o Brasil, a maioria delas vieram dos Estados Unidos.
É por isso que a nossa teologia ela é americanizada. A nossa teologia não é uma teologia alemã, com exceção da igreja luterana, né? A igreja luterana é uma igreja alemã. Mas fora essas, principalmente as pentecostais, igrejas batistas, presbiterianas, a origem delas são a nossa teologia americana. Tá bom? Então nós vamos ver aqui desses movimentos que surgiram, que vieram da Inglaterra, surgindo na pessoa dos puritanos no século XVIII, quando saíram lá da igreja anglicana, os congregacionais, os metodistas, os presbiterianos, os batistas que foram lá para os Estados Unidos. Esses movimentos começaram a crescer, algumas seitas começaram a surgir lá também, né? Inclusive as primeiras que chegaram aqui no Brasil foram as seitas, né? Vamos ver agora aqui. Então, desses movimentos e igrejas por lá fundadas, praticamente todos invadiram de forma rápida o Brasil e até os dias atuais seguem firmes nos seus propósitos, tanto lá quanto em nosso país. Então vamos ver a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que ela surgiu em 1863, sob a tutela da auto-intitulada profeta Ellen White, né? Cujos escritos são tidos pelos adventistas como inspirados por Deus. O fundador da igreja é o Guilherme Miller, foi em 1782, ele nasceu, morreu em 1849. Ele era um agricultor e converteu-se à igreja batista e começou a estudar intensamente a Bíblia. Esse Guilherme Miller, ele começou, em princípio a igreja não se chamava igreja adventista, né? É porque o Guilherme Miller começou a estudar sobre a volta de Jesus. Ele marcou algumas datas para Jesus vir, Jesus não veio, nada. Alguns seguidores deles ficaram frustrados, ele era da igreja batista. Só que quando ele viu que esse negócio de fazer cálculo para Jesus voltar não dava certo, o que o Guilherme Miller fez? Ele se arrependeu e voltou a ser batista. Só que, infelizmente, os que seguiram ao Guilherme Miller continuaram a dar prosseguimento àqueles estudos malucos. O Guilherme Miller se arrependeu. É bom que se diga isso, tá? Então, o fundador, praticamente, da Igreja Adventista, ele se arrependeu e voltou para a Igreja Batista. Aqueles que saíram com ele da Igreja Batista que deram prosseguimento a essas datas de Jesus voltar, e até hoje estão aí marcando data, né? E sempre sendo frustrados. Agora, eles chegaram no Brasil em 1879, desembarcando seus primeiros 10 pacotes exemplares do periódico Stimme der Wahrheit, Voz da Verdade, publicado em Battle Creek, Estados Unidos, e com o passar do tempo ganhou todo o território nacional. Então chegaram no Brasil os adventistas em 1879. São seguidores da doutrina trinitária, têm suas bases no Velho Testamento e defendem que devemos guardar o sábado em adoração a Deus. A nossa aula aqui não é aula de heresiologia, né? Então basta só citar aqui a chegada, nós não vamos entrar em detalhes para não perder tempo. Depois nós temos os testemunhas de Jeová. Os testemunhas de Jeová surgiram a partir do movimento religioso dos estudantes da Bíblia, que tiveram suas atividades a partir da década de 1870, quando o pastor Charles Taze Russell era o segundo filho de Joseph e Anne Eliza Russell, eram presbiterianos. Veja só, veja que a seita sempre sai de uma igreja séria, né? Eles eram presbiterianos e de ascendência escocesa e irlandesa. O Charles Taze Russell era o segundo de 5 filhos, dos quais apenas 2 sobreviveram até a idade adulta. E alguns associados formaram um pequeno grupo de estudo da Bíblia em Allegheny, hoje integrada na cidade de Pittsburgh, Pensilvânia. Eles chegaram no Brasil em 1920, quando 8 jovens marinheiros brasileiros na cidade de Nova York ficaram interessados nas reuniões dos estudantes da Bíblia. Quando esses marinheiros que estavam lá em Nova York voltaram para o Brasil, eles continuaram a se reunir e a falar a outros sobre o que haviam aprendido lá nos Estados Unidos. Poucos anos depois, o George Young foi enviado ao Brasil, que foi um representante dos Testemunhas de Jeová lá nos Estados Unidos, veio para cá, e as publicações passaram a ser traduzidas e impressas aqui.
essas publicações delas, dos Testemunhos de Jeová, são aquelas famosas Sentinela e Despertai, né? Em 1923 foi aberta no Rio de Janeiro uma congênere da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados dos Estados Unidos. Então já começaram, veja, chegaram em 1920, em 1923 já fundaram aqui uma gráfica para produzir esses periódicos deles, né? O Despertar e a Torre de Vigia deles, né? E começaram então a produzir também as escrituras dele, que não se chama Bíblia, se chama Novo Mundo da Escritura Sagrada, e então produzir a Sentinela e o Despertar, as duas revistas do Testemunho de Jeová. Em 2016, foram feitos 32.978 batizados no país. Olha só, essa igreja está crescendo muito. Os Mormons. Em 1920, Joseph Smith Jr. tinha 14 anos e ele andava perturbado porque nessa época lá ele era jovem e não sabia qual que a igreja era a igreja verdadeira. Aí ele conta a história que foi para um bosque, né, próximo da casa dele para orar, pois ele queria saber qual igreja realmente era a igreja do Senhor. E ele não era membro atuante assim de nenhuma igreja, mas ele frequentava os cultos com os pais dele, na igreja presbiteriana e igreja metodista, no Joseph Smith, 14 anos. Então, segundo ele, nessa busca dele para saber qual era a igreja certa, um dia ele recebeu uma resposta da oração. Ele diz que o Pai Celestial, né, e o Filho Jesus, seu Filho Jesus Cristo, apareceram para ele e responderam que ele não deveria se unir à igreja que existia lá naquela época, naquele tempo, pois a igreja de Jesus Cristo não estava na terra. Há quem diga que ele tinha problemas mentais, né? Em 6 de abril de 1830, com apenas 6 pessoas, conforme o número mínimo exigido pela lei americana, a igreja foi formalmente organizada e nesse mesmo ano, 1830, o Joseph Smith Jr. publicou o livro de Mormon e tornou-se o primeiro elder da igreja por ele iniciado e denominada a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E o Smith ele foi assassinado lá nos Estados Unidos com 39 anos, no dia 27 de junho de 1844, junto com o irmão dele, chamava-se Hiram, quando uma multidão anti-mormon invadiu a cadeia de Carthage, onde eles estavam, né? Onde ele estava preso, e então mataram ele, que tinha um grupo lá que era contra os mormons. Dentre algumas doutrinas dos mormons, eles acreditavam que eles podiam ter várias esposas, né? Eles eram polígamos, eles tinham vários casamentos, podiam ter várias esposas, morando junto. No Brasil, quando é que chegaram? Quando o Brasil teve a Segunda Guerra Mundial, teve uma família de alemães que veio morar aqui, numa cidade chamada Ipomeia, em Santa Catarina. E em 1923, como no Brasil ainda não havia sido estabelecida a Igreja dos Mormons, a família escreveu para a primeira presidência solicitando que enviasse material de apoio. Então essa família aqui, eles chegaram em 1923 e depois da guerra eles começaram a mandar cartas lá para a missão Mormon, né? Dizendo que aqui no Brasil ainda não havia nenhuma igreja, né, representando os Mormons. E aí escreveram então para a primeira presidência lá solicitando que enviasse material de apoio, além de missionários. Os elders, que são chamados os membros dessas igrejas, Schindler e Heinz, foram os primeiros missionários mormons a chegar no Brasil em 1928. Tá? Foi antes da Segunda Guerra Mundial, tá? Que eles se estabeleceram, que eu li errado. 1928. Em 1933 foi organizada a Sociedade de Socorro do Brasil, ainda em Santa Catarina. Na ocasião estavam presentes 24 mulheres. A primeira missão brasileira foi criada 2 anos depois em São Paulo. Então, em 1935 foi criada em São Paulo a primeira Igreja dos Mormons. A Igreja dos Mormons é chamada de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Tá? Temos também uma igreja muito forte que surgiu nos Estados Unidos chamada Igreja de Deus. Ela começou
em 19 de agosto de 1886, na cidade de Monroe, Tennessee, na Carolina do Norte. Richard Green Spurling, ex-batista e pregador, junto de Barney Crick e outras 8 pessoas, formaram uma união cristã com a finalidade de seguir o Novo Testamento com uma regra de fé e prática, dando-se a igualdade de direitos e privilégios de interpretar as Escrituras. Foi formada a Igreja de Deus. 20 anos depois, o nome da Igreja de Deus se tornou oficial. E em dezembro de 1922 chegaram ao Brasil aqueles que hoje são reconhecidos como pioneiros da Igreja de Deus no Brasil. Eu, sinceramente, eu não me lembro de ter visto essa igreja, eu não sei se ela ainda está forte aqui no Brasil, mudou de nome, eu não sei, mas Igreja de Deus, eu não me lembro de ter visto nenhuma até hoje. Mas eu já tenho mais de 30 anos de crente. Na Páscoa de 1923 foi celebrado o primeiro culto oficial da Igreja de Deus no Brasil, em Nova Esperança, Dona Ema, Santa Catarina. Pode ser que seja lá no sul, né? Liderado pelo pioneiro Adolf Weidmann. Na década de 50, iniciou-se no Rio das Antas uma escola bíblica, Instituto Bíblico, né? Com um curso de 2 anos de duração sob a liderança dos irmãos Weisberger. Simultaneamente instalou-se uma tipografia, chamada Gráfica Luz, para imprimir os primeiros folhetos da Igreja de Deus no Brasil. Na década de 60, a sede da obra nacional foi transferida para Curitiba, onde passaram a ser realizadas oficialmente as convenções. Bom, ver outra igreja aqui. Tem uma outra igreja chamada A Mensagem, né? A Mensagem. Essa igreja surgiu em 1947. Essa daqui eu até já vi um folheto dessa igreja aqui na casa de uma pessoa que nós fomos evangelizar. Surgiu em 1947 com o autodeclarado profeta e o 7º mensageiro da última hora. Olha, é bem fácil de identificar uma seita. Quando o líder da seita diz que ele teve uma nova visão, quando ele teve uma nova revelação, ou quando essa seita, eles têm alguma outra coisa escrita que tem mais valor do que a Bíblia, isso aí é uma seita herética. Então é bem fácil identificar. Então, esse aqui está se declarando o 7º mensageiro da última hora. E a gente tem vários falsos profetas aí se auto-intitulando alguma coisa, né? Então toma cuidado, né? A gente que está estudando a palavra de Deus, nós temos que esclarecer a outros. Então, um tal de William Marion Branham nasceu no dia 6 de abril de 1909 numa cabana de pau a pique em Berksville, Kentucky. E viveu a maior parte da sua vida em Jeffersonville, na Indiana, nos Estados Unidos da América. A sua principal pregação é quanto à unicidade divina, as 7 eras da igreja e seus respectivos mensageiros. Então eles são unicistas. Unicista é aquele que ele não acredita que exista Pai, Filho e Espírito Santo. Eles acreditam que Pai, Filho e Espírito Santo são manifestações do mesmo Deus. Uma hora como Pai, outra hora como Filho, outra hora como Espírito Santo. Agora eu quero que ele me explique, esses unicistas, eu queria que eles me explicassem como que, naquele momento do batismo de Jesus, está lá Jesus entrando na água, aí tem uma voz que diz, este aí é o meu filho amado em quem me comprazo. Alguém está dizendo que ele é o filho amado de quem? É o Pai. E daqui a pouco vem a pomba e pousa sobre Jesus, a pessoa do Espírito Santo. Né? Então são três. A divindade é uma só, mas a divindade é composta de 3 pessoas. Então eles também acreditam nessas 7 eras da igreja e seus respectivos mensageiros. Essa igreja chegou no Brasil na década de 70, ela é bem recente. E atualmente no país está subdividida em vários independentes ministérios. Ela não é igreja de muita expressão, mas ela existe, eu já vi. Essa aí eu já vi. Também vieram a se instalar no país igrejas oriundas de movimentos que surgiram na Grã-Bretanha, tais como a Igreja Anglicana, a Presbiteriana, a Batista e a Metodista. Essas são igrejas mais sérias, né? São igrejas tradicionais. A Igreja Anglicana ela surgiu em 1534, após a divergência entre o rei Henrique VIII e Roma, pois o Papa Clemente VII negou
negou-se a anular o seu casamento com Catarina de Aragão para que pudesse se casar com Ana Bolena, causando a ira de Henrique e rompimento definitivo. Chegando ao Brasil em 1810, essa igreja, tendo construído o primeiro templo não católico romano no país. Por que 1810, se lembram? Porque em 1808 chegou aqui o Dom João VI. A corte de Portugal se transferiu para o Brasil. Portugal estava totalmente dependente. Portugal na história sempre teve dependente dos outros, né? Nessa época aqui, 1810, bem antes até, 1800, daqui para frente, né, inclusive, já tinha começado aquela Revolução Industrial, a Revolução Industrial lá na Europa, e os ingleses estavam dando em cima do tráfico de escravos, porque para essa nova mentalidade de revolução industrial, onde estão sendo criadas grandes máquinas, estradas de ferro, não tinha mais lugar para a escravidão, porque eles estavam produzindo muitas coisas, e uma vez que você tem pessoas que não têm como comprar essas coisas, esses bens de consumo, não tem o porquê você ficar fabricando. Então era muito mais prático e melhor para eles você ter consumidores do que ter escravos. Por isso que os ingleses, né, não é porque eles eram bonzinhos, né, mais uma vez falando, mas porque eles tinham interesses comerciais. Então para eles era muito melhor você ter consumidores do que escravos. Então eles começaram a bater em cima da escravidão. A partir daqui de 1830 já tinha sido proibida a escravidão. Aí o Brasil faz algumas leis dizendo que ia acabar com a escravidão, mas acabava só de fachada. Tinha lei para acabar, dizia, não, realmente vamos acabar. É da onde surge o termo para inglês ver. Então era uma lei que foi chamada lei para inglês ver. Então o inglês via a lei, mas na realidade por trás as coisas continuam acontecendo. Então esse termo, isso é feito para inglês ver, né? Vem dessa época aí. Então era proibida a escravidão, né? Já estava começando a ficar proibido em 1810, e os ingleses estavam começando a se estabelecer no Brasil. E junto com os ingleses, a maioria deles na época eram anglicanos, não eram católicos, e como o Portugal dependia economicamente da Inglaterra, o que aconteceu? Então houve um pedido, uma solicitação dos ingleses que vieram morar no Brasil, sabedores que o Brasil era uma nação católica, né? Era uma nação onde a igreja subjugava a nação, de certa forma, tinha que dar satisfação para Roma de tudo que fazia. Então os ingleses disseram o seguinte, nós vamos para aqui, vamos para o Brasil, mas nós queremos que vocês permitam que a nossa igreja seja aberta aí, que não queremos perseguição, não queremos discriminação. Não, pode vir que está tudo beleza. E aí também fizeram lá uma lei, dizendo que ninguém mexa com vocês. Então a partir dali eles fizeram, então começaram a construir o primeiro templo não católico no Brasil. Tá? Então nós já tivemos aqui outras igrejas antes, mas não tinham templo. Tivemos ali os huguenotes que vieram em 1557, aqui na América Antártica, né? França Antártica, desculpe, que foi aqui na Ilha de Velha-Gagnon, mas os portugueses invadiram, acabaram com tudo. Tá? Não, oficialmente, as primeiras igrejas evangélicas que se estabeleceram no Brasil foram as igrejas anglicanas, por conta desse acordo que houve entre Dom João VI e os ingleses que vieram se estabelecer no Brasil. E também foi onde construíram também o primeiro, talvez, cemitério, não, o primeiro cemitério estrangeiro, com certeza foi o primeiro cemitério estrangeiro no Brasil, no Rio de Janeiro, chamado o cemitério dos ingleses, porque o inglês, por não ser católico, não podia ser sepultado no cemitério católico, né? Então eles tiveram que fazer o cemitério dos ingleses. Já tinha também o cemitério dos pretos novos, que eram aqueles escravos que vinham para o Brasil, que morriam e não morriam na hora da chegada, não dava tempo de ser batizado, uma coisa parecida, não tinha nem donos, então eles não podiam também ser enterrados, né, nos cemitérios católicos, eles eram enterrados na rua, e começou uma situação muito degradante, porque quando chovia, aqui no centro do Rio de Janeiro, chovia e alagava, e depois que a água baixava,
eles eram enterrados em cova rasa, os corpos começavam a aparecer, a florar no solo. Então, aquele ficou um escândalo, né, sanitário terrível. As pessoas, a corte, via aquilo, né, e ficaram abismados com aquela situação e mandaram que se enterrasse esses negros em outros lugares. Foi quando criaram esse cemitério dos Pretos Novos, lá no Valongo, ali onde é o bairro da Saúde, hoje, aqui perto da Gamboa, Saúde, é por trás da Central do Brasil, aqui. Quem não conhece o Rio de Janeiro, existe um museu lá hoje, uma casa, né, onde foi descoberto por acaso descobriram esse cemitério. Inclusive esses negros eles eram enterrados junto com os lixos da cidade, né, coisa degradante. Coisas da escravidão, né? Então, essa igreja anglicana chegou aqui no Brasil em 1810. No Rio de Janeiro foi construído o cemitério dos ingleses para sepultar os fiéis ingleses que morressem no Brasil. Os demais eram sepultados nas dependências da igreja, né? Falamos que os negros cravos eram sepultados em covas rasas ao redor das igrejas. Depois foi construído então o cemitério dos Pretos Novos. A igreja presbiteriana ela surgiu no Reino Unido lá em 1560. Protestante reformada e fiel, seguidora das convicções calvinistas, ela chegou ao Brasil em 1560. Então veja só, a igreja presbiteriana chegou no Brasil em 1560. Chegou como? Através lá dos huguenotes, né? Os calvinistas, né? Só que ela não deu prosseguimento, né? Agora ela se estabeleceu no Brasil mesmo em 1860. Aí, em 1860 ela se estabelece. A expedição com a presença de huguenotes chegou à Baía de Guanabara em 7 de março de 1557, nós já falamos. 3 dias depois, 10 de março, foi realizado o primeiro culto. Tá? E no dia 21 de março de 1557, a primeira celebração da Santa Ceia do Senhor no rito calvinista, talvez em toda a América. E o culto também, talvez em toda a América. A igreja presbiteriana no Brasil é a igreja protestante de orientação calvinista. Foi fundada em 1862 por um missionário estadunidense chamado Ashbel Green Simonton, que chegou ao Rio de Janeiro em 12 de agosto de 1859. É a 10ª maior denominação protestante do país e a maior denominação reformada. Está vendo aí? Em 2016, tinha aproximadamente 649 mil membros, distribuídos em mais de 5.068 igrejas. Alguns presidentes dos Estados Unidos eram presbiterianos. Olha, Andrew Jackson, James Buchanan, Ulysses Grant, Rutherford Hayes, Grover Cleveland, Benjamin Harrison, Grover Cleveland, Woodrow Wilson, isso é tudo presidente americano, Gerald Ford, Ronald Reagan. Ronald Reagan foi o mais recente, aí, foi na década de 80, né? Final de 70 para 80, que ele sofreu atentado, mas não morreu. Ele era ator de Hollywood, inclusive. E teve um presidente do Brasil que foi presbiteriano, que era o Café Filho. Ele é natalense, né? Ele é lá do Rio Grande do Norte, Potiguar, né? Então tem algumas influências da igreja presbiteriana no Brasil na questão cultural, né? A Universidade Mackenzie de São Paulo é presbiteriana, se você não sabia. Eles têm milhares de escolas de ensino, milhares de ensino fundamental, creches, templos, seminários teológicos, institutos bíblicos, tem centenas. Eles têm casas de editora presbiteriana, tem as publicações chamadas Luz para o Caminho, Jornal Presbiteriano. Eles têm vários cursos de alfabetização pelas igrejas. Na área da saúde, eles têm hospitais, né? Em Goiás, em Brasília, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo. Eles têm trabalho de missão nacional e internacional. No Brasil, são mais de 268 missionários pelo Brasil. No exterior, são vários casais em vários países. Eles têm parcerias radiofônicas com 9 países para a transmissão do Evangelho. Eles têm rede de TV. Na Rede Bandeirantes tem lá o reverendo Dias Lopes, que é presbiteriano, que tem programa. Eles têm a missão Kaiowá com indígenas, né?
Eles têm um trabalho social com humanismo, secretaria-geral de terceira idade, eles têm abrigo presbiteriano para senhoras, para homens, para menores, que é o tal de Impar aqui no Rio de Janeiro. Eles têm algumas autarquias que são presbiterianas, a Agência Presbiteriana de Missão Transcultural, a Beneficente também, Douradense. Tem escola presbiteriana, a tal de ANEP, Associação Nacional de Escolas Presbiterianas, Associação de Prevenção e Assistência aos Dependentes de Drogas também, Casa Editorial Presbiteriana, Comissão de Relação Intereclesiástica, Comissão Nacional de Evangelização, Comissão de Ação Social, são todos departamentos nacionais que são administrados pela Igreja Presbiteriana. Fundação Educacional Presbiteriana, Plano Missionário Cooperativo, Rede Presbiteriana de Comunicação, Tribunal de Recurso também. Tá? Então nós temos agora a Igreja Batista. Surgiu como um grupo de dissidentes ingleses do século XVII. Essa igreja nasceu quando um grupo de refugiados ingleses que foram para a Holanda em busca de liberdade religiosa em 1608, liderados por John Smith, um clérigo, e Thomas Harris, um advogado, organizaram em Amsterdã, em 1609, uma igreja de doutrina batista, e chega ao Brasil em 1867. A Igreja Batista chegou no Brasil em 1867. Tá? A Presbiteriana chegou no Brasil em, nós falamos aqui, 1859, né? Não, 1862. A Anglicana, 1860, a Presbiteriana, 1862, e a Igreja Batista, em 1867. Aí vem a Igreja Metodista. Surgiram na Inglaterra no século XVIII, propondo reformar a Igreja Anglicana, baseada na crença da salvação pela fé em Cristo. As ideias metodistas não conseguiram mudar os anglicanos, mas deram origem a uma nova corrente protestante, os puritanos, que chegou ao Brasil por volta de 1835. Tá? Então, os metodistas saíram do movimento dos puritanos, que saiu da igreja anglicana. São alguns de muitos movimentos que surgiram mundo afora e vieram se instalar no Brasil e exerceram ao longo da história muita influência na disseminação do cristianismo por todo o canto deste país. Então, todas em franca ascensão e com muita influência na formação do Brasil como um país predominantemente cristão, a partir de seus trabalhos de evangelização e missão por todo o território nacional. Ao analisarmos, notamos que eles seguem fiéis aos seus princípios, mantendo seus dogmas, sua doutrina, sua liturgia, não se deixando influenciar pelos movimentos sazonais, modismos que surgiram ao longo dos anos no Brasil. Então, uma coisa que nós devemos levar em consideração é que essas igrejas reformadas, essas igrejas tradicionais, veja só, a igreja presbiteriana, igreja batista, igreja metodista, igreja anglicana, né? Igreja congregacional. São igrejas que mantêm o mesmo padrão doutrinário, dogmático, desde que chegaram aqui. Claro, algumas evoluções, né, para melhor. Já não podemos dizer isso de outras que vieram para o Brasil. A Assembleia de Deus e a Congregação Cristã também, das pentecostais, são as que mais mantiveram. Outras que saíram dessas igrejas, saíram da Assembleia de Deus ou saíram da Igreja Congregação Cristã do Brasil, né, já saíram completamente do padrão doutrinário e dogmático da Assembleia de Deus e da Congregação Cristã do Brasil, que foram as primeiras igrejas pentecostais. Tá bom? Surgimento das igrejas de matriz brasileira. Como vimos no capítulo anterior, fomos bombardeados por igrejas oriundas dos Estados Unidos e Reino Unido. E se não bastasse tudo isso, o povo brasileiro, com a sua enorme capacidade de adaptar e se reinventar, começa a abrir igreja a partir das suas próprias experiências e necessidades. Agora começa o problema, né? As igrejas então começam a se adaptar aos entendimentos doutrinários, dogmáticos e culturais. Nós falamos na aula passada que a cultura é algo inerente de um povo. Quando lá na Torre de Babel,
quando o Senhor disse, desçamos e confundamos, aí cada um saiu conforme as suas tribos, suas famílias, com a língua particular de cada um, eles, de acordo com o lugar que foram morar, lá tinha um tipo de alimentação que o outro não tinha, então eles tiveram que se adaptar com aquela comida, com aquela vestimenta, que lá era mais frio, outro lugar era mais quente, outro lugar tinha mais sol, outro lugar tinha menos sol. Então muitas coisas começaram a acontecer, muitas influências culturais, muitas adaptações tiveram que ser, surgiram, né? Eles tiveram que se adaptar ao lugar onde estavam, à comida, ao clima. Então a gente sabe que nessa adaptação começou a surgir aquela multiforme cultura. A cultura ela é boa, é uma maravilha. Né? Coisa boa é você viajar para um lugar que tem uma cultura diferente, você vai comer uma comida diferente. Agora nós falamos na aula passada que pelo fato do homem ser uma criatura que caiu, saiu da presença do Senhor, é uma criatura que está corrompida em pecado, o problema é que essa cultura também, em alguns pontos, ela também está corrompida. Então, em um momento em que chega a igreja, e agora essa igreja começa a se adaptar, né? Claro, essa igreja vai se adaptar, tem que se adaptar. Agora, o problema ela é se aculturar demais, né? Não fazendo as devidas correções que deveriam ser feitas nessa cultura. Nós sabemos muito bem que a nossa cultura é uma cultura muito carregada de misticismo, porque o Brasil foi, quando chegaram os portugueses aqui, já tinha um povo místico, animista, manista, que eram os índios. Eles acreditavam na força dos ancestrais, eles acreditavam na força da natureza, eles eram naturalistas, acreditavam na força da natureza, na força daquilo que tinha por trás da natureza, uma alma que animava as coisas, eram animistas também. Né? Eram místicos. Depois chegaram os negros, também trazendo aquela bagagem, e já tinha os portugueses também que tinham aquela bagagem de mística, do europeu também, que é muito místico, religioso. Aí se mistura catolicismo com Umbanda, com candomblé, com cultura indígena, e a gente vira uma coisa que daqui a pouco a gente não sabe mais o que é. Então nós temos que ter uma sensibilidade, um discernimento para a gente saber diferenciar o que é cultura, até onde essa cultura ela vai beneficiar a igreja, e a partir do momento que essa cultura vai começar a trazer problema para a igreja. Então, em 2010, tinha mais ou menos umas 280 mil igrejas evangélicas no Brasil. 2010. Nós estamos em 2020, pode colocar aí umas quase 400 mil igrejas. Né? A tendência era que, segundo a estatística aqui, é que em 2022 serem 580 mil igrejas. Estamos falando desde igreja grande até um salãozinho que se abre. Né? Hoje o Brasil tem aproximadamente 60 milhões de evangélicos. Acho que tem até mais, né? Hoje nós devemos ser, se nós formos 40%, nós somos 200 milhões de habitantes, e se são 40% de habitantes que são evangélicos, de 200 milhões, 2 vezes 4, 8, então nós somos 80 milhões de evangélicos. É muita gente. Né? Apresentamos as principais igrejas evangélicas que surgiram em nosso país, que chamo de igrejas de matriz brasileira, muitas delas inspiradas nas pregações e práticas das igrejas oriundas dos Estados Unidos. A primeira igreja e maior igreja evangélica fundada no Brasil foi a Assembleia de Deus. Né? Nós já vimos isso. Ela foi fundada em 1911, né? Hoje com a estimativa de uns quase 40 milhões de membros, só a Assembleia de Deus. Os outros 20 milhões, os outros 40 milhões está dividido em outras igrejas. Né? Então, a Assembleia de Deus é hoje a maior denominação pentecostal do mundo. A Assembleia de Deus tem 90 milhões de membros espalhados no mundo. Essa aqui é uma estatística de 2010, tá? Então vamos botar aqui mais 10 anos. Então nós deve ser 140 milhões de membros no mundo. E uns 600 mil
ministros divididos entre 500 mil igrejas, representando em quase 300 países, né? São 217 países que está aqui em 2010, vamos botar uns 250. Hoje subdividida em inúmeros ministérios e convenções paralelas. A Igreja Pentecostal Deus é Amor surge em 1962 por missionário Davi Martins Miranda e atualmente se estima em 2,3 milhões de fiéis, tem como sua principal atuação o Ministério de Cura e Libertação. Já o Edir Macedo, em 1975, ele decidiu fundar a sua instituição religiosa chamada de A Cruzada do Caminho Eterno. Depois mudou para a Casa da Bênção e nos anos seguintes mudaria o seu nome definitivo para a Igreja Universal do Reino de Deus. Então essa Igreja Universal que nós temos hoje aí, o primeiro nome dela não era Igreja Universal, era a Cruzada do Caminho Eterno. Depois foi Casa da Bênção e agora é a Igreja Universal do Reino de Deus. E essa igreja aí, sabemos que deu muito poder político e econômico, né, para o Edir Macedo, sendo proprietário do terceiro maior canal de televisão e diversas rádios pelo país. Neste período, colecionou admiradores e inimigos de cadeia à mansão de uma vida humilde ao posto de um dos homens mais ricos do país. O ambicioso e próspero projeto de Macedo inspirou outros pregadores da palavra de Deus a empreenderem seus próprios projetos individuais. Aí, na esteira da Igreja Universal, saiu Valdomiro Santiago, né? Depois ele foi 20 anos membro da Igreja do Edir Macedo. Inclusive o Valdomiro ele era missionário em Moçambique. Tem até uma história aí, né, que ele estava num barco no mar, o barco virou e ele foi salvo, né, milagrosamente. Lá parece que tinha um tubarão que queria comer ele. Tem uma história aí por trás, não estou lembrado muito bem. Mas, né, só Deus para julgar. Então, a igreja, ele começa uma igreja, então depois de 20 anos que ele ficou na Universal, ele resolve abrir uma igreja para ele, chamada Igreja Mundial do Poder de Deus, que tem aproximadamente 5 mil templos espalhados pelo país, com a fortuna estimada, em 2013, de quase 450 milhões. Isso em 2013, né? Então vamos botar aqui quase uns 600 milhões de reais em 2020. Isso estabelecido pela revista Forbes, é aquela que faz a medida dos homens mais ricos do mundo, né? O Valdomiro ele tem algumas controvérsias aí, né, na carreira dele. Além de ter sido expulso em 1998 da Igreja do Macedo, ele foi preso em 2003 durante uma blitz lá em Sorocaba. Ele estava levando dentro do carro dele uma escopeta, 2 carabinas e munição. Mais armas e munições foram apreendidas na sua casa. Teve uma reportagem publicada pela emissora do seu ex-chefe, na Record, né? Foi acusado de desviar os dízimos e as ofertas da instituição para aquisição de fazenda e criação de gado. Em 8 de janeiro de 2017, Valdomiro foi vítima daquele atentado que alguém tentou dar uma facada no pescoço dele. Depois ele vendeu pedaço da camisa com sangue dele lá, né? Os absurdos aí daquela coisa cultural nossa, né? De você se apegar a relíquias, a fragmentos. Então veja só como é que eles se aproveitam dessa cultura nossa, que já é uma cultura carregada de misticismo, e esses líderes religiosos, eles se usam então dessa carga cultural, mística nossa, e mistura com o evangelho, aí faz essa mistura, né? Esse chamado sincretismo, essa mistura religiosa. 8 de janeiro, então, ele sofreu esse suposto atentado, né? Durante o culto da manhã, o pastor sofreu 2 golpes com um facão enferrujado no pescoço, e o apóstolo passou por uma cirurgia recebendo cerca de 20 pontos. Eu não sei se recebeu esse ponto aí, ninguém viu até hoje. Nesse contexto surge também a Igreja Internacional da Graça de Deus, comandado pelo cunhado de Edir Macedo, cofundador da Igreja Universal do Reino de Deus, juntamente com Macedo. O apresentador do programa brasileiro de maior extensão global, Show da Fé,
chegando a 173 países. Tem sob o seu controle mais de 5.000 templos espalhados por todo o mundo. Desses, 3.300 estão no Brasil. É proprietário de vários veículos de comunicação, incluindo a rede de televisão e rádio, site, TV, por assinatura, gravadora e editora. Segundo a revista econômica Forbes, é o quarto pastor mais rico do Brasil, sendo apenas superado pelo Edir Macedo, Valdomiro Santiago e Silas Malafaia. Esse aqui é o R.R. Soares, que é o fundador da Igreja Universal, Igreja Internacional da Graça, É o famoso R.R. Soares. Depois, recentemente, surge o bispo Agenor Duque, que banca uma empreitada própria, fundando assim a Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. Interessante os nomes dessas igrejas, É um nome assim, bem peso, Eles acreditam que quanto mais peso tiver, isso é tudo marketing, tá? Isso é tudo marketing. Isso é tudo propaganda. O Agenor Duque ele iniciou o pastorado dele na Igreja Universal de Macedo. Depois ele migrou para a Igreja do Valdomiro, a Igreja Mundial do Poder de Deus, e depois de fazer sucesso em um programa evangélico televisivo, decidiu, junto com sua esposa, partir para carreira solo, um projeto próprio em 2006. Então, desde 2006, esse camarada está aí. A igreja prega suas crenças religiosas em meio de rádio e televisão. Possui grande parte da programação da rádio musical FM, um programa semanal no canal, e atua na televisão através do aluguel da RBI TV, além de transmitir sua programação para todo o Brasil. Esse Duque coleciona algumas curiosidades e escândalos, desde ungir suco de uva para ungir objeto de fiéis, venda de garrafa com água supostamente do Rio Jordão, desafiar um suposto endemoniado colocando a sua mão numa faca e desafiando-o em atacá-lo. Ele fez isso aqui logo depois que teve sucesso lá o atentado do Valdomiro, Foi logo em seguida ele fez isso daqui. Então veja só como é que uma coisa parece que meio combinada. A esposa dele é chamada uma bispa, autodeclarada bispa, tem uma cena dela sentada numa cadeira, uma réplica de um trono forrado de ouro, e cobrando para os fiéis poder passar a mão nos pés dela para serem abençoados e conquistar um milagre. E ele foi acusado pela revista Época de charlatanismo. Também já pediu para os fiéis doarem tudo o que estava em sua carteira, bem como doar seu 13º para a igreja. Duque e sua família saíram de uma simples vida e hoje desfrutam de anéis, relógio dourado, bonés e tênis de marcas como Nike, Hugo Boss, e ele adora exibir no Instagram os seus bens. Ele dirige um Porsche, um BMW, já se exibiu em um vídeo com uma Ferrari. Então é esse tipo de gente aí que hoje está aí propagando o Evangelho. Então veja só, quem está falando no início, com exceção da Igreja Assembleia de Deus e a Igreja de Deus, a Igreja Deus é Amor, e a congregação também, elas se mantêm fiéis aos seus princípios. Embora que a Assembleia de Deus hoje, existem muitas igrejas que têm o nome de Assembleia de Deus, mas não tem vínculo nenhum com aquela Assembleia de Deus raiz. Só a Assembleia de Deus que você olha, só uma igreja, virou uma igreja neopentecostal, mas que tem nome de igreja, nada contra a igreja neopentecostal, tá? Só estou dizendo que tem algumas igrejas neopentecostais que existem igrejas neopentecostais e neopentecostais, Essa do Valdomiro é uma neopentecostal, a do Agenor Duque também é uma neopentecostal, mas são igrejas heréticas. Não precisa nem ter estudo bíblico, teológico, para você identificar charlatanismo nessas igrejas aí. Onde se comercializa óleo, água, vassoura, atrela-se bênção, aquilo que você faz para Deus, para você conseguir. Isso é época de indulgência, gente, isso não existe mais. Hoje a gente consegue a nossa bênção por graça, por fé, não é por aquilo que eu faço, mas é por aquilo que Jesus já fez por mim. Então basta uma simples aula de escola bíblica dominical para todo esse castelinho de areia deles cair e ir por baixo.
Então, com exceção da Assembleia de Deus, Congregação Cristã e da Igreja Deus é Amor, apesar que a Igreja Deus é Amor também já mudou bastante depois da morte do Davi Miranda, né? Eu nem sei, eu ia muito nas orações da Igreja Deus é Amor, é uma benção mesmo. A Igreja Deus é Amor, na década de 80, eu congregava lá em São Paulo, e o metrô passava, a minha igreja, eu descia na estação do Belém, a estação Belém do metrô, que é a minha igreja no Belém, a Assembleia de Deus do Belém, a sede, e o metrô passava pela Parque Dom Pedro e passava ali pelo Baixada do Glicério, e a igreja deles ficava enorme, assim, acho que era uma, não sei se era uma fábrica, antes eles construíram, era uma coisa enorme. E eu me lembro que tinha uma vez, não sei se era uma vez por mês, um domingo, de manhã, eles iam de manhã, ficavam até a tarde lá, e tinha muitos irmãos da Assembleia de Deus que iam para esses cultos, que era um culto das maravilhas, se chamava, parece culto dos milagres. Os irmãos iam em jejum para esse culto e coisas tremendas aconteciam lá mesmo. Eram demoniados que eram libertos, eram pessoas desenganadas que eram curadas, milagre, muita coisa acontecia mesmo, era uma igreja abençoada. E eu cansei de ir, cansei no bom sentido, né? Fui em muitas orações nas igrejas Deus é Amor, aqui no Rio de Janeiro, quando eu era solteiro. Um rapaz que se converteu, trabalhava comigo da Marinha, e ele falava, Taranto, vamos lá na minha igreja, hoje vai ter um negócio. Eu era solteiro, eu ia com ele. E era uma bênção mesmo. Uma igreja muito abençoada. Hoje eu não sei como está mais, nunca mais fui. Então, são as igrejas que ainda mantêm. As igrejas Assembleia de Deus Raiz, né? As tradicionais, a Igreja Deus é Amor e a Igreja Congregação Cristã do Brasil. Não tendo isto, bom, aí o seguinte, então com exceção da Igreja Assembleia de Deus e da Igreja Deus é Amor, que se mantêm fiéis às suas origens, as demais citadas e outras tantas têm o mesmo modus operandi. Tem o mesmo modo operante. A única diferença está no nome da igreja e de quem comanda a organização e gerencia os bens e recursos por ela arrecadados. Tem uma nota aqui do jornal Globo. O Globo já é suspeito, né? Mas como está aqui, vou ler para vocês. A expansão da fé no Brasil acontece em ritmo intenso. Uma nova organização religiosa surge por hora no país. A facilidade para a abertura de novas igrejas, a burocracia é pequena, ao contrário do que acontece com outras atividades. O fortalecimento do movimento neopentecostal e até mesmo os efeitos da situação econômica são apontados como motivos que podem explicar o fenômeno. Está dizendo aqui como que a igreja tem crescido, exatamente pela facilidade de se abrir igreja e também pela situação econômica que o país se encontra, né? De janeiro de 2010 a fevereiro deste ano, 67.951 entidades se registraram na Receita Federal sob a rúbrica de organização religiosa ou filosóficas, uma média de 25 por dia. Ao levar em conta apenas os grupos novos, que são filiais daqueles já existentes, o número é de 20 por dia. Então dá mais ou menos a fração de 20 templos que são abertos por dia. Não quer dizer que todas essas igrejas que estão sendo abertas sejam igrejas sérias, né? Então, desde uma congregação de uma igreja séria, uma igreja reformada, uma igreja tradicional, né? Como também congregações ou igrejas dessas aí neopentecostais completamente desviadas do propósito. Há milhares de outras igrejas oriundas de pastores dissidentes de igrejas tradicionais espalhados pelas cidades brasileiras. Grande maioria absoluta delas sem apresentar algum diferencial doutrinário, dogmático ou teológico, apenas projetos individuais de poder político e financeiro. Basta olharmos a quantidade de partidos políticos controlados por líderes religiosos e o número de parlamentares da chamada bancada evangélica, que cresce a cada eleição, bem como o vertiginoso acúmulo de capital financeiro, bens, móveis e imóveis desses líderes. Então, temos dois lados aqui, como estamos dizendo.
Nós temos o lado daqueles que são chamados, os pastores que são chamados para o sofrimento, né? São aquelas pessoas abnegadas que, quando vão para o Evangelho, para fazer a obra de Deus, vão com amor no coração para ganhar almas e pregar o Evangelho. E nós temos o outro lado, que são aqueles que são os pastores empreendedores, né? São pastores que vão para a igreja para enriquecimento. Muitos pastores confundem viver dignamente com viver regaladamente. A Bíblia diz que o pastor tem que ter um salário digno, para que possa viver dignamente. Mas alguns querem salários para viver regaladamente. E esses aí, um dia vão se acertar com o Senhor. Eu não estou aqui para julgar a vida de ninguém. Mas quem entra no caminho de pregar o Evangelho, abrir igreja, no intuito de enriquecimento próprio, eu acho que ele está fazendo a coisa errada. Acho não, tenho certeza, né? E um dia a conta vai chegar, tá bom? Eu vou encerrar esse vídeo para não ficar muito longo e vou logo em seguida vou gravar a segunda parte e para a gente terminar. Nós vamos falar agora sobre a influência do protestantismo na cultura brasileira e a sua influência na radiodifusão, televisão e mídias sociais. Tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente volta.